Hello, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, todo mundo esteja quentinho, que tá um friozinho. Bom, gente, hoje nosso tema de gramática ainda continua sendo Simple Past. A gente viu Simple Past na Unit 6, né? A gente viu os regular e irregular verbs, né? Então a gente viu lá que os irregulares tem aquela tabelinha de verbos irregulares que você precisa olhar para saber como que é o passado dos verbos, né? E os verbos regulares tem toda aquela regrinha de colocar D, ED ou IED no final do verbo, para você passar ele para o passado, né? Aqui na Unit 7, a gente vai seguir falando de Simple Past, mas agora a gente vai falar de negativas, frases negativas e frases interrogativas, tá? Então, assim, no geral, a parte negativa e interrogativa é bem mais fácil do que a parte afirmativa, né? Porque... Rodolfinho correndo, gente, sorry. Porque na parte negativa, basicamente, o seu verbo, ele volta ao normal, ou seja, ele volta a... como se fosse o present, como se fosse o presente do verbo, né? Então, você não vai usar mais aquela regrinha toda que a gente viu na tabela, se for irregular, ou colocar DED ou IED, se for regular, você não vai usar ela nas frases negativas e interrogativas, tá bom? O que você vai usar nas frases negativas é isso aqui, ó. Aqui. Didn't é a mesma coisa que did not. Aqui, ó. Didn't, que é a mesma coisa que did not, né? O did not, ele é nada mais, nada menos do que não. É basicamente isso. Mas no passado. No presente, no simple present, a gente não usa don't e doesn't. Pois é, o didn't, ele é o passado de don't e doesn't. Bom? Então, no present, a gente precisa ver se é he, she ou it, se é ele ou ela. Se for ele ou ela, a gente usa o doesn't ao invés de don't. Mas no passado, todo mundo é didn't. Tá? Então, ó, vocês vão ver aqui que não tem diferença de quem seja o sujeito da frase. Todos os sujeitos em frases negativas vêm com didn't, tá? Então, basicamente, negativa, você vai sempre colocar o didn't ou did not, que significa a mesma coisa, não tem nenhuma mudança de sentido da frase. A única coisa que eu sempre gosto de enfatizar é que sempre que você usa uma frase na negativa e você fala, por exemplo, did not, ao invés de falar didn't, ou do not, ao invés de falar don't, ou does not, ao invés de falar doesn't, significa que você quer enfatizar muito esse not, né? Você quer colocar mais ênfase no not do que se você falar didn't, por exemplo. Fica mais forte mesmo a frase. Por exemplo, se eu disser assim, eu não saí ontem. Eu disser, I didn't go out yesterday. Eu não saí ontem. É diferente de eu falar no sentido de o not, né? O not fica bem mais visível quando eu falo assim, I did not go out yesterday. É como se eu quisesse enfatizar esse não muito mais do que se eu falar apenas didn't. Mas, de qualquer forma, ambos a gente usa na negativa no passado. Bom, então, a sua frase sempre vai ter na negativa didn't, né? Quando você está falando de passado, sempre bom lembrar. Didn't e o verbo. E o verbo, então, ele fica normal. Se você observar, por exemplo, have, a gente usa, é o verbo ter, né? Que a gente usa no present, né? No passado, o passado de have é had. E se essa frase aqui, have any experience with computers, se essa frase fosse afirmativa, aqui estaria had e não have. Como é uma frase negativa, né, o que mostra para mim que é o passado é o didn't e não o verbo principal. Bom? Então, o verbo principal, ele volta ao normal, ele fica como se fosse present. Bom? Então, basicamente, é isso o negativa. Não tem todas aquelas regras igual tem nas afirmativas. É bem mais simples de você entender. Então, se você entendeu lá como que é as frases afirmativas,
as frases negativas. Tipo assim, vai ficar muito fácil para você. Então, ó, o que vocês vão precisar fazer? No exercício 1, basicamente, vocês vão precisar ler esse textinho aqui, tá? E no exercise 2, completar o quadrinho, complete the chart. Então, lembra sempre que o 2 está sempre muito ligado ao 1. Então, você observa o textinho, observa as frases, e é meio que um copia-cola no exercise number 2. Mas é sempre bom a gente saber o que a gente está fazendo, além de só copiar e colar. Bom? Então, observem aqui. Depois do exercise 3, complete the sentences with the verbs, use the simple past negative. Então, você vai usar, observar aqui, né? As frases, completar com os verbos que estão aqui. A frase precisa fazer sentido, então é assim que você vai saber qual é o verbo que você vai usar, ela precisa fazer sentido. Mas em todas elas você vai colocar na negativa. Então, em todas elas você vai colocar didn't, tá? Então, ó, I didn't download song because I didn't have any money, né? O come vai ficar didn't come, invite vai ficar didn't invite, tá bom? E assim por diante. Na for, rewrite the sentences using the simple past negative. Todas essas frases estão no simple past afirmativo, elas estão em formatos afirmativos. Então, ó, send é o passado de send, tá vendo, ó? Aqui. Então, quando você passa para negativa, o verbo volta ao normal e você acrescenta o didn't antes. Mesma coisa aqui, ó. Chatted é o passado do verbo chat. Então, I didn't chat with a friend online yesterday. Assim por diante, você vai observar todos os verbos. Lembrando que o verbo read, né, aqui está no passado, né? Então a gente lê read, ele se escreve do mesmo jeito no present, só que a gente fala diferente. A gente fala read, no passado a gente fala read, mas ele se escreve do mesmo jeito, tá? In a 5, write replies to the sentences using simple past negative. Então, ó, você vai meio que escrever respostas relacionadas à frase de cima. Então, ó, you used my computer. Você usou o meu computador. E aí eu vou dizer, na negativa, né? I didn't use your computer. Você vai ter que escrever respostas, tá bom? Então, observem bem, todas as frases precisam estar na negativa, tá bom? E é isso. Ótimo, excelente. Beleza. Conseguiu fazer? Tranquilo. Agora a gente vai pro questions and answers. Questions and answers também é bem mais tranquilo do que as frases afirmativas. Por quê? A gente segue o mesmo critério da negativa. O verbo fica normal de novo. Você não vai usar nenhuma daquelas regrinhas que você precisou usar em frases afirmativas. O que vai acontecer para sua frase virar uma pergunta, se tornar uma pergunta? No Simple Present, a gente não faz perguntas utilizando do e o does no início da frase. Por exemplo, do you like apple? Você gosta de maçã? Né? É uma pergunta no presente. Você gosta de maçã? Do you like apple? Então, você começa a sua frase com do. Já no passado, a gente não usou didn't na negativa. Pois é, na pergunta a gente vai usar o did. Então, a gente começa a nossa frase com did. Então, se você vai fazer uma pergunta relacionada ao passado, por exemplo, você saiu ontem? Você vai perguntar, did you go out yesterday? Então, o did começa a nossa frase. E aí o verbo fica normal. E é assim que você faz uma pergunta no simple past. Muito simples, só começar a frase lá com did. E aí, a sua short answer, a sua resposta, vai ser sempre yes, I, you, he, she, enfim, dependendo de quem seja o sujeito da frase, yes, tanana, did. Se for não, no, I, you, he, she, tanana, didn't. Tá? Igual a gente faz no present, né? A gente faz yes, I do, no, I don't. Agora é yes, I did, no, I didn't. Tá bom? E aí você vai completar os quadrinhos aqui. Depois que você observar essa conversation, você vai completar as frases de acordo com essa conversation. Lê a conversation primeiro. A two, você vai completar as frases. Também observa a conversation antes de fazer a two, porque elas estão muito relacionadas.
3, order the words to make questions. Então, você vai colocar as palavras em ordem para formar perguntas. Então, né, para formar perguntas, a sua frase precisa sempre começar com did, ou se ela tiver uma W8 question, que é what, where, who, enfim, você começa com a W8 question e depois no did. Muito bem. Depois na 4, match the questions in exercise 3 with the answers A to F. Você vai relacionar essas perguntas com essas respostas. Qual resposta faria mais sentido em cada uma daquelas perguntas que se formou, tá? E na 6, write possible questions for the answers. Use the simple past. Então, você vai meio que fazer uma pergunta para essas respostas, tá? Então, observa. I watched a movie. Eu assisti um filme. Que tipo de pergunta a gente faz para essa resposta? Eu assisti um filme. Você pode ser, por exemplo, o que você fez ontem, semana passada? Ou então, o que você assistiu ontem ou semana passada? Ou enfim, tem vários tipos de pergunta, várias opções. Aqui tá, what did you do last night? O que você fez ontem à noite? E aí você vai fazer a mesma coisa nas outras perguntas, nas outras respostas aqui. Ok? Muito bem. E é isso então. Guys, muito bem. Thank you very much. Muito obrigada por assistirem. Qualquer dúvida, façam então as páginas 83 e 85. Qualquer dúvida é só me perguntar. Ok? Bye, bye.